Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, começando a nossa segunda hora, 9h06. Dicas do autor. E agora, no quadro Dicas do Autor de hoje, vamos conhecer o livro Espectro, que foi escrito pelo advogado e poeta Dr. Mauro Felipe. Dr. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma honra. Bom dia a todos os teus ouvintes aí e vocês também. Dr. Mauro, conte para nós um pouco antes. O senhor é poeta ou começou sendo advogado? Como foi essa história? Grande pergunta, Sérgio. Eu sou advogado. A minha profissão é advocacia. Completo agora 25 anos em dezembro dessa luta diária aí. Poeta, não considero-me poeta. Eu gosto de escrever, enfim, mas a forma de escrita são poemas, né? A forma, versos, enfim. Mas não necessariamente a minha métrica, seguindo a métrica, né? Sim, a poesia moderna, a musicalidade dos textos. 2014 para cá eu comecei a escrever. E eu estou no 4º livro já. Vamos levando as duas, né? Um é hobby, um é necessidade e um é profissão, né? E como foi, então, trazer para textos em formato de poesia o dia a dia do direito ou das situações que as pessoas passam, dos sentimentos? Sérgio, eu resido aqui, apesar de eu ter escritório também em Criciúma, que aqui é a cidade ao lado, que eu resido aqui em Uruçanga, Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. E eu trabalho há 25 anos, a gente deixa até de exercer um pouco a advocacia na hora de contextualização e chega a ter uma espécie de psicologia, tá entendendo? Porque tem que entender o que se passa na cabeça, nos conflitos, enfim, dos seres humanos e tentá-los resolver da maior forma possível e mais rápida também. Então esses textos que eu escrevo é tudo em cima da vivência humana, da existência humana e também no inverso, o que o humano é capaz de fazer, tanto em virtudes, tanto em detrimento da própria espécie, né? Então, esses textos aí, todos meus, eu considero atemporais, pode ler a qualquer momento e qualquer tempo, daqui até anos, que são todos sentimentos, né? Desde a extrema dor até a extrema felicidade. E nesse meio são as lutas, né? Para mantê-las, né? E entre os sentimentos que nós temos na população, principalmente agora, é a observação maior dos casos de corrupção. O senhor trata disso também no livro? Bastante. Corrupção vem aliada a uma palavrinha que geralmente ninguém admite, mas é a hipocrisia, né? A corrupção sempre vem aliada. O que é? O corrupto geralmente não corrupto. Eu estou falando do corrupto, não é aquele que a gente está vendo na TV, não. Um estelionatário, para mim, por exemplo, é um corrupto, certo? A pessoa que não, por exemplo, que atinge qualquer um ser outro de outras formas, para mim, ele usa suas artimanhas para prejudicar o outro, inclusive ter lucros. Isso aí, para mim, é um corrupto também. Mas na fase atual do Brasil, como citasse agora, Sérgio, a corrupção sempre esteve à tona, né? Mas agora, eu creio, com a instituição da Lava Jato, tornou-se praticamente como diz no português, um sujeito já da nossa vida, né? Então, trato, sim, de forma bem clara, assim, bem da forma crítica, mas nada de crítica porque o Mauro tem alguma ideologia. Não trabalho dessa forma. Eu trabalho a crítica para reflexão. Todo mundo que vai ler os textos vão refletir. E eu trabalho em formas de linguagens de português que eu dou uma lapidada como se fosse uma terceira pessoa, se não um outro país, enfim. Mas eu trabalho profundamente, até porque a nossa profissão leva a isso, né? Leva a fazer esses debates diários, né? E quais outros temas que o senhor trata nesse livro Espectro? Eu trabalho muito em cima da psicologia também, filosofia, eu trabalho em tempos, perdas, virtudes, esperança, fé, mas não na palavra que todo mundo
nada coincidindo com a religiosidade, sim a fé da própria, a perseverança, resiliência da pessoa, a busca sempre do melhor. Eu trabalho em cima também de fatos da infância, muito sobre infância. Espelho-me até hoje nas minhas escritas, na minha infância que eu tive, graças a Deus considero boa, cidade pequena, pé no chão. Tem textos sobre opressão, tem textos, a hipocrisia, como te falei. Trabalho muito em cima também da cultura do nosso país, todos os estados que eu estive, tenho amigos, trabalho em cima da cultura deles. Por exemplo, sempre alicerçando cordel, poema, enfim, geral, eu trabalho em cima, vírgula, gratuitamente, em cima destes pontos, para deixar alguma marquinha, de repente até só para meus filhos, e extensivo a todos, né? Trabalho em cima do passado, os valores éticos, respeito aos nossos mais velhos, enfim, tudo que nos atinge como seres humanos. É uma luta, mas eu não trabalho com textos assim, Sérgio, como generalizados. Eu trabalho profundamente para todos os textos tenham uma, entre aspas, uma pontinha de reflexão. Todos trazem reflexão. E doutor Mauro Felipe, o senhor falou sobre infância. O que o senhor pode dar de exemplo que o senhor escreveu neste livro? Infância, eu tenho vários aforismos também, que a infância para mim é concebível, é onde nós criamos a nossa personalidade. Sobre a infância, eu tenho muita, tipo assim, eu tenho uma parte de infância de saudosismo, eu tenho a busca de que criança tem que brincar e não já ser responsabilizado por algum ato ou fato já desde o início da vida. Eu sinto brincar, mas tudo em forma poética, tratando, praticamente espelhando-me nos meus filhos, que são crianças, né? Então tudo em busca de reflexão. E também trabalho na parte pesada também do que elas são capazes de ser, são vítimas, né? Da nossa sociedade hipócrita, né? Eu estou falando mundial. Então, tudo parte reflexiva. Tudo parte reflexiva. E doutor Mauro Felipe, esse livro não é apenas texto. Gostaria que o senhor falasse para nós também o conteúdo que ilustra esse livro. Além de poemas e textos em crônicas, eu gosto da croniqueta, crônicas pequenas, de máximo uma lauda ou duas páginas, em função de que para ser lida e já buscar uma reflexão no momento. E aforismos são aqueles chamados pensamentos. No popular brasileiro são pensamentos, aqueles livrinhos de pensamentos, reflexões. Existem os aforismos, praticamente é uma sentença da tua cabeça, o que tu achas corretos e que não vai interferir na tua vida praticamente para o resto da vida. Então, assim, textos longos não tem muito não, eu gosto de curtos, em função da nossa correria do dia a dia, né? E também da disponibilidade do leitor se identificar melhor, mais rápido com o que eu estou tentando passar. E doutor Mauro Felipe, como foi ter também nesta obra os prefácios escritos pelo psicólogo, professor e escritor Adroaldo Bittencourt e pela poetisa e educadora Ana Zin Piloto? O livro Espectros foi prefaciado por essas duas pessoas maravilhosas. Uma é do Paraná, até dou um grande abraço para todo o Paraná, e outra aqui do Sul, que foi professora a vida inteira e ela é poetisa também. São pessoas bem experientes na vida, com vasta experiência, que também escrevem. E para prefaciar um livro, praticamente tem que, entre aspas, bater com a tua, trabalhar em harmonia com os teus pensamentos. Um psicólogo e uma professora aposentada já, octogenária, tem uma vasta experiência também na parte emocional, né, onde eu quis chegar no livro Espectros. Eu trabalho mais em cima de, por exemplo, aura, alma. Nesse livro Espectros tem um poema da infância, inclusive nesse livro também. Eu estava lendo agora. E outra coisa, Sérgio, as leituras, como falasse no início, sobre índices, todos os meus livros não contêm índice e nem paginação. A leitura de forma aleatória, onde vai ler o texto que te encaixa naquele momento, porque se não encaixar, troca de página. Então é um sorteio assim mental, né? Esses aspectos, essas duas pessoas são muito especiais no livro, complementaram.
E este nome, espectro, por quê? Eu passei um momento meio complicado na minha vida, como infelizmente todos vão passar. Eu tive 2 perdas familiares muito próximas, meu pai e minha irmã. Minha irmã muito jovem e meu pai, com causa da perda da filha, ele também se foi. Nesse momento aí, claro que a gente não tem vontade nem de trabalhar, nem de escrever, foi muito drástico. Eu estou ainda em trabalho, ainda fiquei muito ruim mesmo. E nesse momento eu escrevi uns 2 textos daquele momento que eu estava vivendo, mas em outras formas de linguagem. Quem lê esses textos que eu escrevi não vão se identificar com nenhum dos 2 pessoas. Porque eu me identifiquei também com todas as pessoas que passaram ou passam o que eu passei e ainda estou, graças a Deus, me livrando dessa parte ruim da vida. E, entretanto, espectros é tudo para mim, se olhares porque a escrita é muito fria, se olhares num dicionário hoje, espectros é tudo relativo, ainda diz as cores do arco-íris. Porém, tem outra corrente que espectros envolve sentimento abstrato, pensamentos, auras, energias, enfim. Não deixa de ser um pensamento que eles não estão mais aqui, uma conexão entre eu e eles, um sentimento, afetividade, mas que não aparecem no papel, a gente não consegue decifrar em papel. Então, por isso que eu determinei uma palavra curta, espectro, porém é muito forte. Ela traz uma gama de conceitos. E Dr. Mauro Felipe, o senhor pode recitar para nós alguns versos ou um verso de algum poema que o senhor gostaria? Acredito que até como autor o senhor deve ter aquele que o senhor gosta mais ou não, são todos iguais. Eu vou tentar abrir, por exemplo agora, estou falando da minha irmã e abri um aleatoriamente agora, sorteado, certo? O legado da irmã Luz. Uma tromba d'água passou, levando consigo uma preciosidade, uma das mais belas, que, antes fixada, partiu deixando saudade. A correnteza levou parte do chão, despiu a todos da fortaleza, que sempre foi carinhosamente regada por ser de inestimável pureza. A irmã virou luz, fez de todos órfãos da simples convivência. Por que o que é bom parte cedo? Por que o que é raiz ela não se fixou? Uma linda missão a nós deixou, e, após, fez uma semente emergir do inesperado. Nova chuva chegou, agora mansa, para fecundar seu fértil legado. Regou de amor a vida, arraigada na complacência divina. Foi cedo, mas decidida, certa de que nova fortaleza será reerguida. Esse aí é um legado que ela deixou, que depois de eu me recuperar um pouco, eu vi o que ela deixou em vida, porque, Sérgio, não sei se já passaste por isso, é complicado. Qualquer ser humano que se mostra muito preparado na vida tem essa queda aí, e o mais drástico é que é inesperado. Então eu tentei decifrar o momento, né? E coloquei o título de O Legado da Irmã Luz, que justamente casa nos espectros lá. Está certo. Eu tenho outro aforismo, só para encerrar naquele assunto primeiro que a gente estava conversando, Sérgio, e agradeço já o teu espaço aí, um grande abraço a todos aí que acompanham os teus telespectadores, e já vi que o nível é excelente, é isso que eu busco nos meus livros também, buscar a cultura nossa nacional, buscar, enfim, diversidades, né? Sérgio, eu vou ler só para encerrar a nossa conversa, se tu permitires. Pois não. A nossa cara, nosso espectro de ser humano, o título desse aforismo, que é um pensamento chamado medo. Olha só como vai encaixar nos dias de hoje que a gente estava falando. Vamos lá então. Medo. Os corruptos têm fé enquanto debruçados na riqueza. Ao perderem suas fortunas, trocam a fé pelo medo das privações. Deu para entender? Sim. Os corruptos têm fé enquanto debruçados na riqueza. Ao perderem suas fortunas, trocam a fé pelo medo das privações. Eu vou dar um tapinha de luva e dar uma explicadinha para encerrar, para não tirar muito teu tempo, Sérgio. Que é o que acontece.
todo mundo que está bem com a vida, tudo aí, não deixa de largar uma igreja, um templo, fé, mão para cima, geralmente faz o gol, mão para cima, né? É só mexer o corrupto, ser mexido num mandato, ou enfim, qualquer, ou até na justiça, uma sentença, né, estelionatário, etc, furto, eles trocam a fé, deixam de ir certas crenças que têm e morrem de medo de ficar pobres. Isso é a realidade. Porque eu tenho vários exemplos que a gente está assistindo agora diariamente nos jornais, né? O desespero, todo mundo virando religioso, todo mundo, por quê? Porque perderam. Mas antes tinham bastante, né? Inclusive até as posses dos mandatos e das pessoas é sempre voltada à missa, não seja missa, sempre missa. Enfim, mas depois esquecem o que pregaram naquele momento lá. Eu não estou falando de religião e nem tipo de religião, eu estou falando em que não se brinca com essa situação, que é a chamada fé, onde tem esperanças. Certo, Sérgio? Esse é o Dr. Mauro Felipe, advogado, poeta, autor do livro Espectro. Dr. Mauro, para quem se interessou, como faz para adquirir essa obra? Todas as grandes lojas do Brasil, online, é só digitar no Google, Mauro Felipe, livros, alguma coisa, e vai buscar. Saraiva, Amazon, Cultura, Martins Fontes, Leitura. Está certo, doutor Mauro. Muito obrigado pela participação conosco. Tenha um excelente dia. Sérgio, muito obrigado. E para ti também, tá? Bom trabalho. Estamos apresentando Revista Justiça. Revista Justiça, que teve a produção e edição de Leilani Gama, os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, a apresentação minha, Sérgio Duarte, e a coordenação de jornalismo de Arthur Filho. Até mais tarde. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira.